Deus vai falar com você através desta mensagem. Até quando vou sofrer? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Um dos maiores questionamentos na vida de um cristão é a respeito do seu sofrimento. Muitos acham que só porque são amados por Deus e receberam a salvação por meio do sacrifício de Jesus, eles não deveriam sofrer neste mundo. E esse tipo de pensamento é alimentado por uma teologia muito comum nas igrejas neopentecostais, que prega a vitória sobre todos os males, a cura sobre todas as doenças e a prosperidade financeira acima de qualquer outra coisa. Mas será que essa visão sobre a vida cristã está de acordo com a Bíblia? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Muitas pessoas acreditam que, por estarem firmes com Deus e vivendo em santidade, elas estão livres de qualquer tipo de sofrimento. Mas esse pensamento está errado, porque passaremos por muitas aflições. Olha o que diz o Salmo 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E veja o que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 20. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E talvez você esteja se perguntando: mas Vinícius, se Deus é tão poderoso e misericordioso como a Bíblia diz, por que Ele não acaba com o sofrimento dos seus filhos de uma vez por todas? É porque se Ele fizesse tudo isso, o ser humano não precisaria colher os frutos de suas escolhas e levaria uma vida segundo a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O fato é que Deus nos criou com a capacidade de pensar, para que possamos refletir antes de tomar decisões, porque todas elas geram consequências. E muitas de nossas escolhas e atitudes geram sofrimento não somente em nós, mas para as pessoas à nossa volta. Veja o exemplo de Saul. Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel e recebeu do Senhor tudo o que era necessário para governar aquela nação da melhor forma possível. Porém, se analisarmos o livro de 1 Samuel, veremos que ele foi rebelde e desobediente em diversas situações. Por causa disso, ele perdeu a bênção do Senhor e o seu reinado para Davi. Ele também viu o seu exército ser destruído por povos inimigos. E por fim acabou com a própria vida no campo de batalha. Foi um final trágico para Saul, mas ele apenas sofreu as consequências das escolhas que fez durante a vida. Por isso o que Deus quer que você saiba hoje é que Ele tem um propósito por trás do seu sofrimento. E mesmo que essa dor seja consequência dos seus erros, Ele pode te restaurar. Deus é tão bom e misericordioso que mesmo quando falhamos e o decepcionamos, Ele não desiste de nós e se compromete em nos ajudar. Mas a pergunta que fica é: será que temos permitido que Deus nos molde e nos transforme? Por exemplo, existem muitos cristãos que passam por lutas e sofrimentos e, em vez de acreditarem nas promessas de Deus e do que Ele é capaz de fazer, ficam se fazendo de vítimas, chorando pelos cantos, se lamentando o tempo todo, pedindo oração para todo mundo. Não que pedir oração seja errado, mas nesses casos só demonstra uma espécie de coitadismo, vitimismo, autopiedade. Vamos ver o exemplo de Neemias, um judeu que trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. Certo dia, ele recebeu a triste notícia de que Jerusalém estava destruída e que seus irmãos israelitas estavam vivendo em meio à miséria e à desgraça. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. Ele chorou muito com aquela situação e ficou tão triste que até o rei percebeu o abatimento daquele homem.
Porém, se você ler todo o primeiro capítulo do livro de Neemias, verá que por mais que ele tenha chorado e se lamentado, não ficou se fazendo de coitado por causa da situação do seu povo e da sua terra natal. Ele orou, jejuou e se comprometeu a ir até Jerusalém para consertar o que precisava ser consertado. Veja o que Neemias disse aos homens que o acompanharam para ajudá-lo em Neemias capítulo 2, versículo 17. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Da mesma forma, não podemos permitir que as lutas e dificuldades nos desanimem completamente. Não podemos nos entregar à dor e ao sofrimento e ficar nos fazendo de vítimas. Nós podemos até chorar, mas também temos que buscar forças no Senhor e não se conformar com o que estamos passando. Então, se você está passando por um problema financeiro, se o seu casamento está em crise ou qualquer outra coisa, você tem todo o direito de chorar e ficar triste. Mas Deus espera que você enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça, peça pela ajuda dele e comece a agir como verdadeiro filho de Deus para resolver a sua situação. Se for preciso, procure um novo emprego, peça perdão ao seu cônjuge, faça qualquer coisa para resolver aquilo que está fazendo você sofrer. Tome uma atitude. Alguns líderes religiosos têm ensinado que não podemos sofrer neste mundo, pois o sofrimento do cristão só acontece quando ele está em pecado. Mas isso não é verdade. Se fosse assim, Jesus não teria dito que nesse mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Segundo João 16:33. Além disso, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, vemos o quanto ele sofreu, não por estar em desobediência, mas por estar seguindo a Cristo de coração. E em momento algum, ele reclamava das provações que enfrentou. Isso está escrito em 2 Coríntios 11, de 24 a 30. Isso nos mostra que, em vez de reclamar e ficar culpando o diabo ou tentar encontrar uma causa para o seu sofrimento, o cristão deve se fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus e fortalecermos uns aos outros. Veja o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Infelizmente, o que mais temos visto nos dias de hoje são cristãos se colocando no centro de tudo, achando que Deus está a serviço deles. Muitos líderes têm pregado somente bênçãos e prosperidade, escondendo o verdadeiro sentido da mensagem do Evangelho, e com isso gerando crentes fracos que rejeitam os ensinamentos da Bíblia e acham que toda a nossa glória está nessa vida. Isso é muito perigoso. Veja o alerta deixado a todos nós pelo profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus não quer que você viva enganado, meu irmão e minha irmã. Por isso, Ele quer que você entenda que, além do sofrimento, muitas vezes ser consequência de nossas escolhas ruins, Ele também é usado por Deus para provar e purificar o nosso coração. Isso quando você permite que Deus faça isso.
É por isso que a Bíblia diz que devemos ter paciência e sermos perseverantes em meio às aflições, pois essas lutas e dificuldades irão um dia cooperar para o nosso bem. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembre-se disto. Todo esforço tem sua recompensa, assim como o sofrimento tem o seu consolo. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, em Mateus 5,4. E que as dores deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,18. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique procurando um culpado pelo seu sofrimento. Às vezes você vai sofrer justamente por ter escolhido seguir os passos de Jesus. Então, em vez de ficar chorando pelos cantos e murmurando pela sua falta de sorte, entre aspas, enxugue as suas lágrimas, assuma o seu poder e autoridade no nome de Jesus, aproprie-se de tudo que o Senhor já te concedeu através da obra consumada da cruz e comece a fazer tudo o que for possível para mudar a sua situação. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo neste momento não entendem seus sofrimentos. Ficam buscando os porquês dos seus sofrimentos. Que eles entendam que os sofrimentos fazem parte da vida de um cristão e que temos tudo o que necessitamos para superá-los através da obra consumada da cruz. Toque esses corações, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembranças que poderão mudar o seu deserto. Conheça as lembranças que me sustentaram no deserto. No livro de Deuteronômio 23:19 diz assim: Deus não é honesto para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meu irmão e minha irmã, todos nós já tivemos dias, e até mesmo anos, em que parece que a nossa vida fica parada, sem mudança, sem alegria e esperança de dias melhores. Nós ficamos sem forças. Ficamos pensando que acabou e que não suportaremos esses dias difíceis. Eu lembro claramente do deserto que já enfrentei. Foi muito difícil, desesperador e imaginava que era o fim. Dentro de mim haviam muitos conflitos e eu sempre ficava confuso por não saber como lidar com eles. No início da minha caminhada de fé, eu era muito inconstante, pois em um momento eu estava extremamente feliz e confiante em Deus. Mas logo ficava com medo, abatido e nem sabia se Deus realmente existia. Também sofri algumas decepções com pessoas que me feriram muito. As pessoas que pensava que eram minhas amigas e confidentes me traíram e afastaram-se de mim quando mais precisava de suas presenças. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha se identificado com essas minhas experiências e está passando por um deserto muito difícil. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Se algum dia no passado você fez uma oração confessando os seus pecados e pedindo a Jesus que se tornasse o seu Salvador, então Ele realmente tomou a sua vida em suas mãos e te levará a caminhos bem melhores do que você já imaginou. Por mais que você não consiga contemplar isso neste momento da sua vida. Talvez a sensação que você tem hoje é como se você estivesse sozinho, em um lugar muito escuro, onde tudo o que você enxerga é apenas uma pequena luz guiando
apenas os seus passos. E você, agora, não consegue enxergar um palmo à sua frente. Por isso eu quero te dizer novamente que Deus está cuidando de você. E o Salmo 121 está se cumprindo na sua vida. Olha o que diz no Salmo 121, versículos de 5 a 8. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meu irmão, minha irmã, continue firme, pois no tempo certo Deus irá iluminar todos os seus caminhos e você entenderá o motivo pelo qual você está enfrentando tantas lutas. Muitas pessoas têm medo de entregar suas vidas a Jesus, pois elas pensam que estarão atraindo lutas e problemas. Mas o que elas não sabem é que ao rejeitar a Cristo, elas estão optando por ficar do lado do inimigo. E com certeza sofrerão muito mais, e caso não se converta, o sofrimento será eterno. Porém, quando um cristão passa por dificuldades, Deus o carrega no colo se for preciso, e se ele pecar e se arrepender, Jesus o purifica de todo o pecado através do seu sangue, conforme diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Por isso, antes de você querer desistir, eu quero te encorajar a se lembrar de 4 coisas que eu lembrava durante as fases mais difíceis da minha vida no deserto. E eu espero que elas te ajudem também. O primeiro pensamento que eu tinha é: sua confiança em Deus deve estar acima de tudo. Meu irmão, minha irmã, nem sempre podemos controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos controlar como reagiremos em cada situação. Quando nós fazemos a escolha de parar de reclamar e começamos a dar graças a Deus pelas coisas boas, nossos problemas se tornam bem menores. Por isso, tenha uma atitude sempre positiva e um coração agradecido, independentemente do que você esteja passando. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O segundo pensamento, meu irmão, minha irmã, que eu tinha era: encare as lutas como fortalecimento e não como sofrimento. Toda dificuldade em sua vida, seja ela grande ou pequena, Deus irá usá-la para produzir em você mais força, fé e perseverança. Mas claro, se você permitir. E pode acreditar, meu irmão, minha irmã, existe um propósito em toda dor que você passa. Conforme diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro pensamento, meu irmão, minha irmã: o tempo de Deus é perfeito. Os planos de Deus, na maioria das vezes, são diferentes dos nossos, mas eles são perfeitos. Por isso, tenha paciência para esperar pelo tempo de Deus, em vez de ficar agindo por conta própria, fazendo aquilo que você acha melhor. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O quarto pensamento, meu irmão, minha irmã: Deus nunca sairá do seu lado. Você pode sentir como se estivesse enfrentando toda essa luta sozinho, mas a partir do momento em que você entregou sua vida a Jesus, você se tornou membro da família de Deus e Ele estará ao seu lado até o final.
para que você nunca perca a sua esperança. Olha o que diz em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Mas agora, meu irmão, minha irmã, muito mais importante desta mensagem do que eu falei, é o que eu vou falar agora. Além de lembrar dessas coisas, desses pensamentos, é essencial que você aproveite esse momento de dificuldade para entender quem você é. E te faço uma pergunta: você sabe quem verdadeiramente é? Muitos acham que sabem, mas não têm a mínima ideia de quem são. Descobrir a sua real identidade nesses momentos difíceis é primordial para a sua caminhada de fé. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá do que pode. Se você sabe quem é, saberá até onde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e a autoridade que carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer ou confiar no que Ele já fez. Acreditar no que Deus pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer os seus próximos passos, entendendo que quem sabe um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje e levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Você precisa escolher, meu irmão, minha irmã. Você vai só acreditar que Deus pode fazer? Ou você vai começar a caminhar tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu? Em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados. Enquanto em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados, pois Deus, apesar de nossas falhas, nos ama demais. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos, porque não tem a ver com quem você é. Deus olha para você e se vê. Quando temos consciência da promessa, as circunstâncias não nos param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar a unção que você carrega, rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo que você faz, impedir o seu crescimento. Mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. Por isso que o inferno fica revoltado conosco. O diabo pode tentar mover qualquer coisa de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem você é faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Você precisa escolher se vai viver um milagre ou se vai construir uma história. Isto depende apenas só de você. Existem muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. Quando você entender que não tem nada a ver com o quão bom você é, você vai descansar na bondade de Deus. Deus não tem bondade. Deus é a própria bondade. Não é uma característica dele, é parte do seu caráter.
Quando você entende isso, acaba descansando em meio às circunstâncias, por piores que sejam. Você, meu irmão, minha irmã, chegou até aqui. Tudo poderia te parar e você não desistiu. Então continue assim, continue caminhando, mesmo que tudo se levante contra você. Continue caminhando mesmo que as coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo a um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. O incrível é que o que parecia impossível no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. Deus te diz hoje para fazer memória de tudo aquilo que Ele já fez lá atrás, porque isso será o combustível que você precisa para continuar crendo que Ele continuará fazendo lá na frente também. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça dos sonhos tão pequenos que você carregava. Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, o deserto é muito difícil, mas é neste lugar que descobrimos a nossa verdadeira identidade. Durante essa caminhada, Pai, lembrava-me de certas coisas que edificavam a minha fé e me sustentavam no deserto. Que meus irmãos e irmãs que ouvem esta mensagem e oração tenham esta percepção e gravem essas lembranças que fortalecerão a fé durante o deserto. Que essa mensagem seja um divisor de águas em suas vidas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a lidar com as críticas. Em 1 Pedro 3,16 diz assim: Contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Meu irmão, minha irmã, vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem tudo na hora. São muito exigentes e cobram bons resultados o tempo todo. Seja no trabalho, na escola, em casa e até dentro da própria igreja. Mas nós não somos máquinas. Somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas. O problema é que alguns não conseguem entender isso e a única coisa que sabem fazer é nos criticar. Eu mesmo já recebi várias críticas durante a minha vida e acredito que ninguém gosta de ser criticado, principalmente quando esses julgamentos não fazem sentido. Quando uma pessoa recebe uma crítica, por mais que não pareça, é normal que ela se entristeça e fique magoada. É por isso que a Bíblia condena aqueles que têm a língua como a da serpente, pois veneno de víbora está em seus lábios, segundo o Salmo 143. Mas é preciso entender que a crítica faz parte da vida, e é muito importante sabermos lidar com elas. Por isso eu quero te mostrar 4 passos que irão te ajudar a lidar melhor com as críticas. Primeiro passo: concentre-se no que Deus pensa sobre você. Muitas pessoas são maldosas e só dizem certas coisas porque sabem que irão nos ferir. Por isso, não fique imaginando o que elas dizem ou pensam sobre você.
A Bíblia diz em Eclesiastes 7:21: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Concentre-se no que Deus pensa a seu respeito e sua vida será muito, mas muito mais feliz. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nos tornamos filhos amados de Deus e Ele é quem nos defende. Leia o Salmo 37 e você verá que não compensa se aborrecer com as pessoas más. Segundo passo: saiba diferenciar crítica de conselho. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus sabedoria para lidar com o que os outros dizem e saiba diferenciar o que é crítica e o que é conselho. Às vezes as pessoas nos dizem algo que achamos difícil de ouvir, porém não para o nosso crescimento, e sem percebermos, podemos desprezar esses conselhos que poderiam nos ensinar algo. A Bíblia diz que a melhor forma de aprendermos com as críticas é ouvindo ao invés de retrucar. Em Provérbios, capítulo 15, versículos 31 a 33 diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Terceiro passo: obedeça a Deus. Lembre-se de Jesus, que sofreu muitas críticas injustas e por causa delas foi levado à cruz. Em vez de se defender de tantas acusações sem sentido e brigar com todos que lhe apontavam o dedo, Jesus preferiu obedecer a Deus e fazer o que ele mandava. Entenda que muitas pessoas te criticam porque não têm a mesma visão que você. Talvez Deus colocou um sonho somente em seu coração e muitos não entenderão. Isso poderá acontecer com pessoas de sua própria família, como foi no caso de José da Bíblia. Por isso, obedeça a Deus acima de tudo e não deixe que nenhuma crítica te impeça de viver os planos do Senhor para a sua vida. O quarto passo: pague o mal com o bem. Quando alguém te criticar, ore a Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração. Geralmente as pessoas que estão feridas emocionalmente acabam ferindo as outras mesmo sem querer. Por isso, seja misericordioso e decida retribuir o mal com o bem. Se você sabe o quanto é ruim ser criticado de forma dura, escolha fazer diferente. Quando você ver que alguém cometeu um erro, mostre a ela o que é certo e em seguida a incentive com palavras de ânimo. Isso fará toda a diferença. A palavra de Deus diz em Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A Bíblia diz que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, por causa da desobediência a Deus por meio de Adão e Eva. Romanos 3:23. Por causa disso, temos uma tendência para pecar e fazer o que é mal. Quando uma pessoa faz algo que nos aborrece, logo ficamos com raiva e queremos brigar ou discutir com ela. Quando alguém nos faz mal, é comum termos a vontade de pagar na mesma moeda. Infelizmente, essa é a nossa natureza. E por mais que a gente tente ser uma boa pessoa, nunca estaremos livres de tropeçar no pecado. No entanto, o apóstolo Paulo nos desafia a sermos guiados por Deus em todas as nossas atitudes para assim vencermos o mal. Em Romanos 12, dos versículos 17 a 21 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É claro que mesmo que tenhamos entregado nossa vida a Jesus, isso não nos tornará 100% santos a ponto de nunca mais pecarmos e sentirmos raiva de alguém. Não podemos nos iludir, pois, como eu disse antes, nossa natureza é pecaminosa. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé por acreditar que nunca mais poderiam falhar. E não é isso que Deus quer. Eu cometo pecados, você comete, e Paulo também cometia pecados. Na verdade, ele diz para nos esforçarmos ao máximo para que o nosso velho eu seja deixado para trás, pois só assim daremos um bom testemunho cristão e agradaremos a Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não espera que você e eu sejamos perfeitos como Jesus foi. Isso é impossível. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para que por meio dele consigamos seguir o exemplo de Jesus. Em Lucas 10:27, Ele nos deu o mandamento de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E quando obedecemos essa ordem, vencemos toda forma de maldade. Por isso, quando alguém te desejar o mal, deseja a ela o bem. Quando alguém te fizer algo ruim, retribua com o bem. Troque o sentimento de vingança pelo perdão e, se o seu inimigo precisar de ajuda, estenda a sua mão. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44 diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus amigos e orem por aqueles que os perseguem. Pode parecer impossível tomar essas atitudes, mas se nós realmente nascemos de novo, Ele nos ajudará a tomá-las. Por isso, irmãos, vamos oferecer a outra face. Não vamos revidar. Tenhamos paciência, humildade e amor. Sempre nos lembrando que se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos alguém? Em Efésios 4, 31 e 32 está escrito: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que as pessoas vão pensar se pagarmos o mal com o bem? Meu irmão, minha irmã, não importa o que elas vão pensar. O importante é o que Deus quer de nós. Ele transformou nosso coração e agora somos chamados para iluminar a vida das pessoas, seja quem for. Em Efésios 5, versículos de 8 a 10 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vivemos em um mundo mau, meu irmão, minha irmã, cheio de pecados, e cada vez mais as pessoas estão com ódio e egoísmo no coração. Mas o Senhor nos chama para sermos diferentes, para espalhar o seu amor. Vivemos dias de guerras que só acabarão quando Jesus voltar. Então, até lá, devemos permanecer firmes para lutar, vestidos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, segundo Efésios 6:11. O inimigo trabalha na área do desespero e muitas vezes ele usará pessoas para tentar roubar a sua paz e te ferir emocionalmente. Mas, se você buscar a Deus e pagar o mal com o bem, nada, absolutamente nada, poderá te atingir. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo neste momento
não sabem lidar com as críticas. Ficam retrucando as críticas, ficam apontando quem criticou e com isso vivem vidas frustradas. Que essa mensagem toque em seus corações e que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança nesses corações com relação às críticas. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Conheça mais sobre o Espírito Santo de Deus. 7 características importantes do Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Existem muitos conceitos errados sobre a identidade do Espírito Santo de Deus. Alguns o enxergam como um poder que Deus dá para aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo, e outros o veem como um ser místico. Mas afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Falando de forma bem simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ela ainda diz que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser com uma mente, vontades e emoções. O Espírito Santo é pensador e sabedor. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ainda ele se entristece. Efésios 4,30 diz assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ainda ele é intercessor. Romanos 8, versículos 26 e 27 diz: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo toma suas decisões. 1 Coríntios 12, versículos de 7 a 11 diz assim: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Além disso, meu irmão, minha irmã, como a terceira pessoa da Trindade, ele age como o confortador e consolador que Jesus nos prometeu que ele seria. Olhe essas passagens. Primeira, João 14, versículos 16 a 26, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?
Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15:26 diz também: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. E eu vou falar sobre 7 características importantes do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo habita naquele que crê. Somos a casa do Espírito Santo. Somos o templo dele. Se alguém não tem o Espírito Santo dentro de si, esse não é de Deus. Nosso corpo foi morto pelo pecado e nós vivemos porque o Espírito do Senhor vive em nós. Olha essas passagens. Romanos 8, versículos 9 e 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Segunda característica importante do Espírito Santo: o Espírito Santo guia aquele que crê. Quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, ele assume o controle de nossas vidas e nos conduz pelos caminhos da verdade que foram traçados por Deus. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. João 16,13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Terceira característica do Espírito Santo: o Espírito Santo mata a carne daquele que crê. Quando o Espírito Santo assume o controle de nossas vidas, ele nos ajuda a matar a nossa carne, nos afasta das paixões e desejos do mundo, como a prostituição, a avareza, a idolatria, entre outros. Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Gálatas 5,24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Colossenses 3,5: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Quarta característica do Espírito Santo: o Espírito Santo vivifica aquele que crê. Já seria muito bom se o Espírito Santo apenas nos garantisse a ressurreição. No entanto, ele vai muito além e vivificará o nosso corpo físico, onde ele faz morada. Olha essas passagens. Romanos 8,11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 2 Coríntios 5,5: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir.
Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quinta característica do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica aquele que crê. O Espírito Santo confirma no nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus e por isso participaremos com ele da sua glória. Romanos 8, versículos 14 a 17 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sexta característica do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o melhor para aquele que crê. A palavra de Deus é clara ao afirmar que temos as primícias do Espírito Santo. Isso quer dizer que temos os primeiros frutos, os começos de tudo que Deus vai nos oferecer no céu. Romanos 8:23 diz: E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sétima característica do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda aquele que crê. É o Espírito Santo que sustenta o cristão contra as tentativas de Satanás e o ajuda a vencer as suas fraquezas. Não é por acaso que ele é chamado de ajudador e consolador. Olhe essas passagens. Romanos 8, 26 e 27 diz: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15, 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Concluindo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não é um turista que vem morar dentro de nós apenas por um tempo. Não, ele habita em nós e foi enviado por Deus para estar sempre conosco. Em João 14, 16 e 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele é o nosso ajudador em todos os momentos e deseja ser nosso amigo íntimo. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê espaço a ele e deixe que ele assuma o controle da sua vida. João 7, versículos 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado,
pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora eu faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã, para terminar esta mensagem. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Você tem permitido que ele habite em você e dirija a sua vida? Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor misericordioso, que esta mensagem seja marcante aos corações que a ouvem. Obrigado, Pai, pelo seu Santo Espírito, o nosso Consolador, Conselheiro e amigo. Que eles entendam, Senhor, que o Espírito Santo é o Senhor habitando em nós, nos guiando, nos direcionando dentro da sua vontade. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como será o fim dos tempos de acordo com a Bíblia? O surgimento do anticristo, o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus, a batalha do Armagedon, o milênio, o novo céu e a nova terra. No livro de Mateus 24, de 6 a 8, diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é para você descobrir como será o fim dos tempos de acordo com a Bíblia. O surgimento do anticristo, o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus, a batalha do Armagedon, o milênio, o novo céu e a nova terra. Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos. Por isso eu vou te mostrar, baseado na Bíblia, os principais acontecimentos do antes e depois da volta de Jesus. Vamos começar com as profecias de Daniel e Ezequiel. O profeta Daniel afirma que em determinado momento da história surgirá um homem muito poderoso e inteligente. Olha o que diz em Daniel 8:23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ainda em Ezequiel 28:3 diz assim: Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Este homem, meu irmão, minha irmã, virá de um cargo político muito importante e conquistará a confiança de muitos. Este homem será aquele que as Escrituras dizem ser o anticristo. Olha essas Escrituras. Em Daniel 11:21 diz assim: Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo do reino sentir-se seguro, e ele se apoderará dele mediante intrigas. Daniel 8:25 diz assim: Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Com seu poder de persuasão e um discurso voltado para a paz e prosperidade, o anticristo convencerá os líderes das maiores religiões do planeta que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial, que, segundo ele, trará harmonia absoluta a todos os povos da terra. Em Daniel 9:27 diz assim: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. E quando esse tratado de paz for assinado, algo sobrenatural acontecerá: o arrebatamento. Meu irmão, minha irmã, as pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente, quando de repente os jornais darão a seguinte notícia:
Milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como sumiram. Restaram apenas suas roupas. As mães estão desesperadas porque todas as suas crianças pequenas e recém-nascidas foram levadas. O que está acontecendo? Muitos voos foram cancelados por causa dos acidentes onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo aconteceu com o trânsito. Várias batidas aconteceram ao mesmo tempo ao redor do mundo e ninguém consegue achar os motoristas. Os hospitais estão lotados com tantas vítimas, mas nem todas conseguem atendimentos, pois faltam médicos e enfermeiros que sumiram também sem deixar rastros. Já imaginou isso, meu irmão, minha irmã? O apóstolo Paulo fala sobre esse arrebatamento da igreja de Cristo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Você já parou para pensar no caos que o arrebatamento irá causar em todo o mundo? Milhões de pessoas sumindo do nada. Câmeras de segurança registrando o desaparecimento repentino das pessoas. Esse será o início do fim. Enquanto isso, o anticristo continuará a ganhar espaço e em pouco tempo se transformará no grande líder do planeta. O início do seu governo será de muita paz, pois ele convencerá os líderes de todos os países de que com ele à frente da política, da fé e da economia, tudo caminhará bem e que todos serão felizes. O anticristo será um homem muito complexo, diferente de todos os outros homens que já pisaram na terra. Ele será soberbo, mas ao mesmo tempo gentil. Terá uma postura ameaçadora, mas também transmitirá tranquilidade ao mundo. Sua sabedoria e carisma conquistarão a todos e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes da terra. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, disse: Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Estudiosos do livro de Apocalipse afirmam que durante esses primeiros meses desse novo governo, os palestinos reconhecerão Israel como nação e concederão uma parte de seu território para que um terceiro templo do Senhor seja construído. Em contrapartida, os judeus vão ceder parte da cidade de Jerusalém para que lá seja criada a capital da Palestina. Essa aliança do anticristo, porém, só trará uma paz temporária e artificial a Israel e ao seu povo. No início ela será reconfortante, mas depois de 3 anos e meio ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos pelos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a felicidade se transformará em dor e violência. Será o início do período da grande tribulação. Além disso, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a Terra. Florestas incendiadas, vulcões em erupção, maremotos, terremotos, tsunamis. Tudo isso trará medo e angústia àqueles que ficaram para trás. O profeta Joel escreveu em Joel 1,15: Ah, aquele dia! Sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Economia abalada, cidades inteiras destruídas, pessoas desesperadas tentando fugir de uma região para outra. Do dia para a noite o mundo entrará em colapso e a grande maioria dos países enfrentará uma crise jamais vista na história.
Diante desse caos, os líderes desses países terão que ir atrás de recursos naturais que ainda geram dinheiro para tentar restabelecer sua economia. Isso causará muitas guerras, pois não haverá recursos para todos. É claro que ninguém estará em boa situação neste momento, mas algumas grandes potências mundiais se sairão melhor nessa batalha. Imagine só a opressão em cima dos países menores que possuem recursos valiosos como água, minérios e petróleo. Provavelmente serão massacrados pelos grandes. Nesse momento, as alianças políticas não serão mais as mesmas. Todo mundo será mais egoísta, pois terá suas próprias prioridades. Após destruir os pequenos, os grandes países lutarão entre si em busca de sua sobrevivência e manutenção de sua soberania. Bombas nucleares, armas biológicas e químicas. Tudo isso ajudará a acabar com o pouco de comida e de água que sobraram no mundo. Resultado: ou as pessoas morrem pela guerra, pela sede ou pela fome. Em Isaías 24, versículos 20 e 21 diz assim: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo da terra. O último cavaleiro do Apocalipse, que é a morte, reduzirá a população mundial de forma drástica. E os sobreviventes? Vão se tornar refugiados, migrando de um lado para o outro, tentando escapar do foco dos conflitos entre as poderosas nações. Neste momento, exércitos invasores atacarão Israel, mas Deus intervirá, protegendo o seu povo e derrotando os exércitos invasores. Para isso, Deus usará um terremoto, confusão militar e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Ezequiel 38, 19 a 22 diz assim: em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Em Ezequiel 39:5 diz também: você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Depois desse conflito e da quebra da aliança de paz, o anticristo ficará ainda mais poderoso e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sua prepotência será tão grande que ele desafiará o próprio Jesus, que voltará à terra cheio da glória de Deus, e o derrotará naquela que será chamada a Batalha do Armagedon. Apocalipse 16, versículos 16 a 21 diz assim: entre os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada.
Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Em seguida, Cristo aprisionará Satanás por 1000 anos. Esse será o tempo de paz e descanso para as pessoas que restaram no planeta. É nesse momento que aqueles que foram mortos pelo anticristo por causa de sua fidelidade ao Senhor serão ressuscitados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 está escrito assim: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Assim que terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, com o objetivo de destruir o reino de Cristo. A Bíblia diz que o número de soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Apocalipse 28 diz assim: E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Essas nações irão marchar até a cidade de Jerusalém, porém Deus enviará fogo do céu e as destruirá completamente. Satanás então será lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já tinham sido mandados a besta e o anticristo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, 10 diz assim: O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Deus surgirá do seu trono e todos ficarão diante dele. O livro da vida enfim será aberto, e essas pessoas, tanto as vivas quanto as que já haviam morrido, serão julgadas de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Apocalipse 20:15 diz assim: Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Surgirão então um novo céu e uma nova terra. Um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. Ao final do livro de Apocalipse, o Senhor deixa o seguinte recado para mim e para você em Apocalipse capítulo 22, versículos de 12 a 14. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, que essa mensagem toque profundamente no coração de todas as pessoas que a ouvirem. Os sinais do final dos tempos são evidentes, mas muitos ainda vivem como se nada estivesse acontecendo. Que essas pessoas despertem, arrependam-se, olhem para Ti e vivam uma vida focada em Jesus. Desejo, meu Pai, ardentemente esse momento de ter o privilégio de presenciar a volta de Jesus. Oh, glória! Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos.
Te amo em Cristo Jesus.